Não, Sim, 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 na eu boa. eu tenho uma pergunta também, muito provocativa, e ela é muito provocativa. Se você não se sentir, Não, confortável não. em debatê-la, fique à vontade. Como eu comentei diversas vezes durante a nossa conversa sobre eu olhar a explicação de diversos lados. O comunismo, ele se dá através de um processo de socialismo com o fim não com o fim, mas no comunismo não há mais o Estado, porque o Estado ele existe de uma maneira também simplificada para, digamos assim, regular o jogo, ou seja, o Estado no socialismo, ele vai regular até chegar ao processo do comunismo, para que essa disputa de classes ela diminua, assim como a desigualdade e o acesso aos meios de produção não sejam usurpados por interesses pessoais. Pelos antigos Então o proprietários. Estado Sim, vai sim, então vai vai também. vai regular esse jogo. Os anarcocapitalistas dizem a mesma coisa, não sei se já percebeu isso, mas o que eles dizem, o que eles acreditam é no fim do Estado, para que com o fim do Estado as pessoas não vou dizer se regulem, mas as pessoas se organizem da maneira que for melhor para elas, em pequenos movimentos, em pequenos locais, ou seja, tudo que faça sentido, para, como o Miguel bem disse, para a realidade que está posta para aquelas pessoas. É, Desse processo, como eu falei, é uma pergunta, provocativa. O que está de errado no anarcocapitalista pensar dessa maneira, e por que que o socialismo seria um caminho melhor do que um anarcocapitalismo até chegar nesse momento de dar fim ao Estado? É que há um elemento aqui essencial, é que os anarcocapitalistas não compreendem a questão de classe do Estado, É ou não isso. compreendem aquilo que é o papel do Estado enquanto regulador dos interesses de classe. Ou melhor, o Estado existe para esta pacificação social, não é? Também, ou seja, é para impedir que uma classe se realmente torne demasiado perigosa para ameaçar os interesses da classe dominante. E, por exemplo, quando nós temos as sociais-democracias do século XX, de facto, há muitas concessões que são feitas porque havia medo que se fizesse no centro da Europa a mesma coisa que se fez na Rússia ou que se fez na China. O Estado, o grande mal do pensamento dos anarcocapitalistas é que parece que lê o Estado como uma espécie de entidade fantasmagórica que está acima das classes. E não, o Estado não está acima das classes. O Estado atende a interesses de classes específicos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando as democracias liberais estão no seu nascimento, estão no seu início, quem é que podia votar? Não era toda a gente, não é? Quem podia votar, havia uma coisa chamada voto censitário, sufrágio censitário, não é? Só pessoas, só homens brancos com propriedade é que podiam votar. E depois, às vezes, dependendo do tipo de democracia liberal, só homens brancos com uma quantidade de propriedade específica é que podiam ser eleitos, não é? O Estado começa com esta parte da classe, com esta noção de que realmente servia uma classe, que era a burguesia, de forma muito mais evidente. Hoje em dia nós temos, lá está, o voto universal, que foi conseguido até muito por causa das lutas dos movimentos socialistas, mas não há dúvida absolutamente nenhuma de que quem efetivamente tem poder político para alterar estruturalmente aquilo que é o governo num país são aqueles que têm poder económico, não é? É só Não há você ilusão ver sobre isso. que numa eleição universal, moderna, digamos assim, Exatamente, quando a universalidade do voto, ela vai contra o que essa classe quer. O povo claro, não sabe votar, foi uma eleição exatamente. fraudada, blá golpe. Exatamente. É assim, a história tá aí para provar tudo. Exatamente, olha, o caso do Allende é o mais paradigmático, mas às vezes nem é preciso chegar aí. eh, É que o poder político dos mídia dos grandes proprietários dos meios de produção não se concretiza apenas nos fenómenos de financiamento das campanhas, dos lobbies, etc, etc. Também se verifica numa coisa que às vezes os anarcocapitalistas novamente esquecem, que é a propriedade dos mídia. Quem é que é dono dos mídia? Quem é que é dono da CNN? Quem é que é dono da Fox News? Quem é que em Portugal é dono da SIC? Quem é que em Portugal é dono do Público, do Expresso, do Observador, etc, etc? É tudo bilionário. É tudo bilionário.
E são esses que realmente condicionam, têm a capacidade e os meios para condicionar a opinião pública. O que significa que o poder político não está em nós temos a capacidade de voto, mas a nossa capacidade de alterar alguma coisa pelo voto é mesmo muito, muito ínfima comparada com a capacidade que eles têm. E os anarcocapitalistas pensam logo em acabar com o Estado sem remover este aspecto da classe. Havendo antagonismos de classe, o que provavelmente vai acontecer é que o Estado vai voltar a formar-se para garantir o domínio de uma classe dominante desse tempo. E depois, por exemplo, os anarcocapitalistas têm uma coisa que me faz imensa confusão, que é, por exemplo, alguém para proteger a sua propriedade contratar um exército privado. É, é, meus amigos, isso é a mesma coisa que um senhor feudal que tem o seu próprio exército. Isso é um É isso, feudo. exatamente. Isso é um feudo, E não isso é? já aconteceu, já se repetiu na história, porque se você olha para trás, eu vi uma explicação dessa, até foi uma pessoa de direita que explicou isso. Ele falou: se você olhar historicamente, para não debater aqui possibilidades, o que aconteceu historicamente foi que essas pequenas terras livres, esses pequenos poderes livres, eles iam se aglutinando e Claro. viravam grandes impérios que iam tomando outros. Então, assim, essa tal de some o Estado daqui. Imagina que eu tenho aqui 1.000 gajos aqui de Gaia, junto com o Miguel, que tem mais 2.000 lá em Braga. Ô, Miguel, vamos lá em Vila do Conde lá, pô, é fish, né? Pô, vamos lá, só tem 100 gajos, mano. Vamos lá tomar aquela porra. A gente vai lá e toma. E é isso que vai acontecendo, né? Acontece uma concentração de poder que ao longo do processo histórico é o que se mostra. Não é o contrário. No momento que ninguém tinha poder, as pessoas cada vez menos tinham poder. Não foi isso que o processo histórico nos mostrou, né? Então, Claro. essa ideia de que tirar o Estado de um dia para o outro e as pessoas vão se organizar e o mundo vai Eu, ser mais eu acho que livre, deixei de. é aquela coisa, vai ser mais livre para quem, né? É essa aqui que é a cena. Será Eu que acho que um deixei de mundo ouvir. sem Estado ele é mais livre para quem detém o poder ou ele é mais livre para quem não tem condição nenhuma de enfrentar esses monopólios